Estamos falando nessa aula sobre o tema da auditoria ambiental. Aqui nós podemos ver um livro-texto de referência sobre a temática, que é de Lucila Campos e de Alexandre Lerípio. Então, o título do livro Auditoria Ambiental, uma ferramenta de gestão, e também uma norma importante também é a norma 19.001, ISO 19.001, que apresenta as diretrizes para a auditoria do sistema de gestão. Então, aqui a gente vai falar sobre a questão do planejamento do sistema de gestão ambiental. Isso são algumas etapas anteriores à auditoria, tá certo? Então, no planejamento do sistema de gestão ambiental, busca-se identificar aspectos ambientais de suas atividades, identificar e ter acesso a requisitos legais aplicáveis e outros requisitos para a organização, estabelecer e implementar objetivos e metas ambientais documentados, fazer uso de ferramentas como o 5W2H. O 5W seria o what, why, who, when e where, né, que seria o que fazer, por quê, como, quem, quando e onde. O H seria o who, ou quem faz isso, e os 2H seria o how much, né, quanto, né. E aí a questão dos documentos, né, a importância na etapa de planejamento ter tudo isso aí. Então, a auditoria, ela reflete uma das etapas do ciclo PDCA. Então, nós temos inicialmente o planejar. Um possível problema, por exemplo, a empresa não ter realizado um sistema de planejamento, sistema de gestão ambiental. Outra etapa anterior, a questão da implementação e a operação do sistema, quando a gente observa a questão da estrutura e responsabilidade, realiza conscientização e treinamento, comunica, documenta, realiza esse controle de documentos, controle operacional, a preparação e resposta a emergências, e após essa segunda etapa do ciclo PDCA, é que vem a etapa de verificação, né, que é exatamente o momento da auditoria ambiental, certo? A realização da auditoria ambiental, seja a questão da auditoria ambiental interna ou a auditoria ambiental externa, que é um pouco sobre isso que a gente vai falar agora. Então, essa etapa de verificação do sistema, ela envolve monitoramento e medição, avaliação do atendimento a requisitos legais e outros. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para tratar a não conformidades reais e potenciais e para executar ações corretivas e preventivas. E envolve também a questão do controle de registro, estabelecer e manter registros conforme necessário para demonstrar conformidade com os requisitos do seu sistema da gestão ambiental e da norma ISO 14.001, como os resultados obtidos. A auditoria, ela reflete esse momento de checagem, de se verificar se objetivos e metas ambientais foram atingidos. Tá certo? Então, desse modo, e concluindo aí o ciclo PDCA, então, a auditoria, que é esse terceiro momento aí, ela vai colher subsídios a serem apresentados para a alta administração da empresa, certo? Que é esse último momento aí do ciclo PDCA. E então a auditoria, ela vai prover essas informações para a tomada de decisão da alta administração. O que é que a alta administração ela vai estar observando, né? Então ela vai estar realizando uma análise crítica, observando os resultados das auditorias internas, que foi a etapa anterior, tá certo? E das avaliações de atendimento a requisitos legais e outros subscritos pela organização. A administração, ela vai estar observando também a comunicação das partes interessadas, incluindo também a questão das reclamações, o desempenho ambiental da organização, a extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas, situação das ações corretivas e preventivas, ações de acompanhamento das análises anteriores, mudanças de circunstância e recomendações para melhoria. Então, aí, quando ocorre a análise crítica pela administração, a gente completa o ciclo PDCA. Lembrando que essa atividade de auditoria, então, ela é realizada no terceiro momento, certo? A auditoria ambiental, ela deve tratar das responsabilidades e requisitos para se planejar e conduzir as auditorias, para relatar os resultados e manter os registros associados,
ela deve tratar também da determinação dos critérios de auditoria, escopo, frequência e métodos, a seleção de auditores e a condução das auditorias devem assegurar a objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. Quem são os atores do processo de auditoria ambiental? Então, nós temos, muitas vezes, a questão do auditor líder, o auditor, o cliente, o auditado e também demais membros da equipe de auditoria. Algumas responsabilidades do auditor líder são determinar os critérios e escopo da auditoria, em conjunto com o cliente, obter informações necessárias e suficientes para atingir os objetivos da auditoria, incluindo detalhe das atividades, produtos e serviços do auditado, determinar se foram atendidos os requisitos para uma auditoria ambiental, formar a equipe de auditoria. Então, tudo isso aqui é em relação à questão do auditor líder, certo? Temos aí o auditor, então, as responsabilidades dando-lhe a executar a tarefa que lhe foi incumbida com objetividade, coletar e analisar evidências de auditoria relevantes e suficientes para definir as constatações de auditoria, preparar documentos de trabalho sobre a orientação do auditor líder. No caso do cliente, as responsabilidades dele é determinar a necessidade da auditoria, contatar o auditado para obter sua total cooperação inicial ao processo. Quando o auditado e o cliente não forem da mesma organização, definir os objetivos da auditoria, selecionar o auditor líder ou a organização auditora, e se apropriado, aprovar a composição da equipe de auditoria. O auditado, né, e algumas responsabilidades, informar os funcionários os objetivos e o escopo da auditoria, conforme necessário, prover à equipe de auditoria recursos necessários para assegurar um processo de auditoria eficaz e eficiente e designar pessoal responsável e competente para acompanhar os membros da equipe de auditoria e prover acesso às informações, às instalações também. Alguns outros membros da equipe de auditoria, a questão do secretário, que ele pode ser responsável pelos registros, muitas vezes um cronometrista, que vai estar tomando medições de tempo, observador de externalidades, responsável por desvendar o óbvio, notando fatos e informações que ajudam a equipe de auditoria. Muitas vezes é importante também a figura do fotógrafo, né, que está documentando os ambientes da organização, né. Então, de repente, a empresa ela tem uma política ambiental, mas aí, de repente, andando na área física da empresa, se identifica em um terreno uma destinação inadequada de resíduos, né? Então, o fotógrafo ele pode ir lá, tirar a foto, e isso aí vai aparecer como uma não conformidade, né? Então, ele vai repassar isso para o auditor, e o auditor vai estar sendo informado que, de repente, tem em uma área do terreno da empresa, tem uma deposição inadequada de resíduo. Então, os responsáveis os gerentes, eles vão ser chamados a atenção e eles vão ter que se explicar. Muitas vezes, contra fatos, não há o que você argumentar, né? E eles, muitas vezes, assim, alguma coisa que é vista por um fotógrafo, isso fica documentado, a empresa não vai ter muito o que fazer e ela pode receber, como a gente já esteve conversando, ele pode receber uma observação ou uma não conformidade, né? Isso vai prejudicar o processo de certificação da empresa, né? Algumas qualificações dos auditores: ele deve ser ético, mente aberta, considerar novas ideias, diplomático, observador, perceptivo, versátil, tenaz, decisivo e autoconfiante. Então, algumas etapas para a realização dessa auditoria, né? Quer dizer, então, essa auditoria vai ser realizada uma visita, vai ter um momento de estar se verificando na empresa se a questão da política ambiental da empresa foi bem operacionalizada, se está sendo bem operacionalizada, que são os 2 primeiros pontos do ciclo PDCA.
Então, primeiro a política e, no segunda etapa, se essa operacionalização está ocorrendo de maneira correta. Então, ele vai chegar no terceiro momento, que é esse momento de verificação. E aí ele vai seguir esse roteirinho que está aqui. Ele vai fazer um planejamento, por exemplo, qual vai ser o período, vamos supor, a gente está no mês de julho, então qual seria o período no mês de agosto, no mês de setembro, que a empresa ela esteja numa condição adequada para estar recebendo esses auditores, como é que ele deve se preparar, quais são algumas informações que ele pode requerer antes da empresa, para estar se preparando para essa auditoria que vai ser realizada na empresa. E aí, então, ocorreria a questão da execução da auditoria ambiental, que após a realização, então, dessa auditoria, então, é entregue, elaborado um relatório final. Esse relatório final, então, ele vai possibilitar que a empresa ela seja certificada ou não, né? Lembrando que, muitas vezes, esse trabalho aí, ele pode estar sendo realizado por um auditor externo, mas, muitas vezes, pode estar sendo realizado por um auditor interno da própria empresa, no esforço de identificar se a política ambiental ela está sendo cumprida e se ela está sendo bem operacionalizada também, né? Então, é importante isso. E, então, a questão das etapas de planejamento e preparação, normalmente, elas são realizadas fora. Elas são enviadas por e-mail para o cliente, né, para o auditado. Então, algumas etapas aí, esse quadro ele é bem interessante aí, porque ele apresenta as etapas do planejamento. Então, no planejamento, as atividades envolveriam definição dos objetivos, definição dos critérios, recursos necessários, a preparação da auditoria, definição da equipe auditora, análise preliminar dos documentos, plano de auditoria, elaboração de um plano de trabalho, estudo da legislação e norma, porque o auditor ele precisa se preparar muito bem, pessoal. Um dos principais pontos do trabalho do auditor é justamente a questão das leis, certo? Porque uma coisa é analisar uma empresa, uma indústria de bebidas, outra coisa é eu examinar uma empresa que trabalhe na área têxtil, né? Então, pode mudar muito a questão das normas e legislação, dependendo do setor econômico que essa empresa atua, tá certo? Então, dependendo do setor econômico que essa empresa atua, a questão dos requisitos legais, as leis que essas empresas elas atendem são diferentes. Ou, por exemplo, um outro segmento que é muito diferente, a questão a área de construção civil. Então, dependendo do tipo de atividade econômica, as legislações, as normas mudam, e aí, então, ele tem que se preparar para ver que repertório de leis e normas são essas, para que quando ele chegue na empresa, ele faça essa verificação, se a empresa está atendendo ou não. Então, nesse momento da auditoria, nessa terceira etapa aqui, que seria realmente a execução da auditoria, que vai ter as atividades nas instalações, normalmente isso envolve uma reunião de abertura, coleta e avaliação das evidências, a questão das constatações, e aí uma reunião de encerramento e apresentação dos resultados. E aí, depois que eles deixam o local de trabalho, lá o local de observação, vai ser feito um relatório final, né, que aí ele vai estar voltando na empresa para realizar a apresentação desse relatório. Hoje, normalmente, com a disseminação das ferramentas de teletrabalho, né, muitas vezes ele poderia fazer essa entrega à distância, né, através de uma videoconferência para apresentar os resultados da auditoria, né. E até que hoje também, com a questão do coronavírus, é interessante a gente avaliar até que ponto essas etapas as etapas de auditoria, elas poderiam ser feitas também de maneira à distância, tá certo? Então, muitas empresas que trabalham com consultoria, no caso, a gente teve uma reunião do Departamento de Engenharia da Produção e teve uma apresentação do pessoal da Produtiva, mostrando que algumas atividades assim de consultoria, elas estão mudando bastante,
assim, das empresas de consultoria, né, porque algumas atividades elas necessitavam ser presenciais e algumas coisas, então, que são de observação na área presencial, vocês conseguem fazer à distância, mas nem tudo a gente consegue fazer à distância. Então, é uma questão de refletir também que com essa questão desse novo normal, o que é que muda também nas atividades da auditoria? Será que a gente consegue, algumas coisas seriam feitas de forma presencial, a gente consegue realizar à distância? Então, uma das reflexões que a gente pode ter aí, pensar sobre isso. Na atividade pré-auditoria também, então, o auditor líder, ele realizará uma análise preliminar do sistema de gestão, nas instalações do cliente. Nessa visita ocorre verificação formal da documentação e avaliação do grau de implementação do sistema. O auditor líder elabora um relatório dos resultados, uma avaliação final que indica a necessidade de providências e potencial de melhoria visando a certificação. A auditoria de certificação é, na maioria das vezes, incorporada na equipe dos auditores. A auditoria é realizada de acordo com o escopo, o auditado é avaliado de acordo com os requisitos da norma ISO 14001, a norma a ser seguida pelos auditores, então, eles vão seguir a 14.010 e a 14.011, que elas são referentes à atividade de auditoria. São normas específicas para a questão da auditoria na área ambiental, certo? Existe também a questão das auditorias de acompanhamento, são denominadas também como auditorias de manutenção e são realizadas com frequência semestral anual. Cada auditoria, em geral, reexamina parte do sistema de gestão dentro do ciclo de 3 anos, que é o prazo de duração de certificação. Então, a certificação ela dura 3 anos, e aí a empresa ela pode estar realizando essas auditorias de acompanhamento, né, ou de forma semestral ou de forma anual. E aí, depois vai ter a questão das auditorias de manutenção e recertificação, né? Aqui tem um roteiro de execução da política da auditoria ambiental. Então, a fase 1 seria a definição do escopo, fase 2, planejamento e programação das auditorias de qualidade, fase 3, análise prévia da documentação, fase 4, preparação da lista de verificação baseada na documentação do sistema de gestão da qualidade, fase 5, notificação do auditado, fase 6, reunião inicial entre auditores e auditado, fase 7, realização da auditoria. Fase 8, evidências objetivas. Se houve não conformidade, não. Se não houve conformidade, se houve não conformidade, vai ter. Se houve não conformidade, então vai existir vai se verificar essas não conformidades individualmente, uma reunião final, um prazo de implementação dessas ações, um relatório de auditoria e o acompanhamento das ações corretivas. Se não houve a não conformidade, então, reunião final e relatório de auditoria, aí encerra, né? Então, assim, é importante essa questão da reunião inicial para estar ocorrendo essa avaliação, né? Aplicações e vantagens da auditoria ambiental, a questão dos benefícios, motivações, a questão da observação desses 3 pontos aí, né? Em relação à questão das vantagens, identificação dos passivos ambientais existentes ou potenciais em relação às leis aplicáveis, redução de conflitos com os órgãos públicos responsáveis pelo controle ambiental, redução de conflitos e harmonização de relações com a comunidade e partes interessadas, a harmonização de práticas e procedimentos nas diversas unidades operacionais de uma organização. Então, são muitas vantagens interessantes, né, em relação à questão da auditoria ambiental. Também, priorização de investimentos, avaliação de passivos ambientais de organizações ou atividades em processo de venda ou fusão, evitando-se surpresas em virtude desses passivos não serem considerados em escrituração contábil, geração de oportunidades de redução de custos, através de controle de perdas de matéria e energia, e melhoria de posicionamento em mercados com requerimentos específicos. Então, por exemplo, uma dessas empresas que é interessante vocês procurarem estudar um pouco também é a Moura do B, né? Então, a Moura do B é uma construtora e essa empresa é de Pernambuco
e ela, recentemente, ela teve a abertura do capital dela, né, ela teve a questão do IPO, né, e dentro do modelo de gestão da empresa, foi muito importante essa questão da sustentabilidade. Então, dificilmente ela teria tido um resultado tão bom do lançamento das ações dela, assim, na questão da Bolsa de Valores, se ela não tivesse feito esse trabalho tão bem feito relacionado à política ambiental dela. Então, não é só uma política ambiental, não é uma coisa assim, de faz de conta, realmente faz parte da estratégia da empresa, e isso agregou valor em termos de tanto a questão do sistema de gestão de qualidade, como o sistema de gestão ambiental, agregou um valor enorme à estratégia competitiva da empresa, né, a Moura do B. Então, tanto isso é um dos fatores do sucesso da empresa, né, uma empresa nordestina aqui de Pernambuco, né, assim, com obras em vários estados do Nordeste, né. A questão das motivações ambiental, desenvolver uma política ambiental corporativa, buscar conformidade legal, analisar as práticas gerenciais e as operações existentes, estimar os riscos e as responsabilidades, analisar procedimentos de resposta a emergências, melhorar a utilização dos recursos, aumentar a competitividade e criar vantagens competitivas e estratégicas. As desvantagens é a necessidade de recursos adicionais para implementar o programa de auditoria ambiental, possibilidade de incorrer em dispêndio inesperado e expressivo de recursos para atender às não conformidades detectadas na auditoria ambiental, indicar a falsa sensação de segurança sobre riscos ambientais, caso a auditoria seja conduzida de forma inexperiente ou incompleta, possibilidade de que as indústrias sofram pressões de órgãos ambientais e grupos ambientais para demonstrar os resultados da auditoria ambiental. Né? Então, muitas vezes a auditoria ambiental ela pode dar publicidade a problemas que a empresa possui, né? Então, de repente, ela contrata uma auditoria e essa auditoria ela pode muitas vezes não aprovar que essa empresa ela seja certificada, né? Porque ela pode ter problemas muito sérios. E aí, de repente, se isso for divulgado na imprensa, né? Então, isso é bem delicado, né? Assim, a empresa ela deve se preparar para, no momento da auditoria, essa auditoria ter sucesso, né? Então, isso envolve um envolvimento completo entre as equipes operacionais e o nível estratégico da organização, né? O comprometimento da alta administração para que isso ocorra de maneira que tenha sucesso. Algumas normas da auditoria ambiental. Então, a ISO 19011, ela apresenta as orientações para a questão das auditorias e sistemas de gestão. Então, ela apresenta a orientação sobre os princípios da auditoria, fornece orientações para a realização das auditorias. Então, é uma das normas da ISO, tá certo? Ela se aplica, então, não só à política de meio ambiente, mas também a de qualidade, a segurança no trabalho, segurança alimentar, segurança da informação, responsabilidade social, energia e eventos sustentáveis. Então, a 19.001 é uma das normas da ABNT, da série ISO 14.000, né? Aqui nós temos as normas, algumas normas aqui relacionadas à área ambiental. Então, aqui as normas relacionadas ao sistema de gestão ambiental, avaliação de desempenho ambiental e auditoria ambiental aqui. Então, está aqui a norma 19.011. Também rotulagem ambiental, avaliação do ciclo de vida, aspectos ambientais na padronização de produtos. Então, são algumas normas, alguns grupos de normas aí do sistema. Agora a gente vai falar sobre a gestão de um programa de auditoria. Então, as auditorias não são recomendadas. Normalmente são trabalhadas equipes de 2 a 3 pessoas. Alguns benefícios do trabalho em equipe. A questão de você ter mais experiências e conhecimento técnico.
melhor foco em áreas específicas, sinergia, discussão de ideias. Então, a troca de ideias que esses auditores vão estar promovendo e tendo novas percepções sobre o atendimento ao que é esperado, a questão das conformidades ou não conformidades durante o processo de auditoria. Então, alguns princípios da auditoria, a questão de integridade, apresentação justa, devido cuidado profissional, confidencialidade, independência e abordagem baseada em evidência. Por isso que é importante também a questão do fotógrafo na equipe, né? Porque ele pode estar evidenciando isso. Na hora que a empresa for emitir, ou a auditoria for emitir, de repente, o relatório final e ela indique não conformidades, aí o empresário, a equipe pode dizer, não, mas você está dizendo que eu tenho uma não conformidade em relação a esse ponto aqui, como é que você evidencia isso? Aí a auditoria pode ter uma foto que mostre, que expresse essa não conformidade. De repente, uma não conformidade pode ser a não destinação correta dos resíduos, né, ou a não gestão correta dos resíduos. Então, se ele identificar várias coisas erradas em relação à questão da gestão de resíduos na empresa, ele pode tirar várias fotos identificando esses problemas e, no momento que tiver reunião com a alta administração, isso pode ser apresentado para os gestores. A gestão de um programa de auditoria. Então, isso envolve a definição de objetivos, a abrangência, a programação da auditoria, procedimentos de programa de auditoria, critérios, métodos da auditoria, seleção da equipe, recursos necessários e confidencialidade, né? Então, aqui, isso é um print da norma 19.011. Então, isso aí a gente tem um momento inicial aí, a questão da execução da auditoria, que seria a questão da estabelecimento do contato inicial com o auditado, determinação da viabilidade da auditoria. Depois, na etapa seguinte, a preparação da atividade de auditoria, realização da análise crítica documental, preparação do plano de auditoria, atribuição do trabalho da equipe auditora, preparação dos documentos de trabalho. Então, no terceiro momento, que seria realmente a realização da atividade de auditoria, que envolveria como é que seria a condução da reunião de abertura, realização da análise crítica documental, comunicação durante a auditoria, atribuição de papéis e responsabilidade dos guias observadores, coleta e verificação das informações, geração e constatação da auditoria, preparação das conclusões da auditoria e condução da reunião de encerramento. E então você teria aqui, depois dessa reunião de encerramento, para a preparação e distribuição do relatório da auditoria. E aí a conclusão da diretoria e depois a condução da auditoria de acompanhamento, que seria futuramente, né? Então, esse aqui é o esquema que está apresentado na própria norma relacionado à questão da execução da auditoria. Então, o início, a preparação, a condução, o momento de entrega do relatório da auditoria, a conclusão da auditoria e depois a condução de uma auditoria de acompanhamento, normalmente depois de 1 ano, né, ou 6 meses. Então, nós temos aqui nessa tabela possíveis métodos de avaliação. Então, um dos métodos seria análise crítica dos registros, certo? Um outro elemento de avaliação seria a questão de realimentação, quando são fornecidas informações sobre o desempenho do auditor, quando isso é retroalimentado. Se envolveria pesquisas, questionários, referências pessoais, testemunhos, reclamações, avaliação de desempenho, análise crítica. Pode estar sendo realizado entrevistas também com as pessoas envolvidas na empresa, observação, exames, muitas vezes testes orais escritos, testes psicométricos, psicotestes, e análise crítica pós-auditoria também. Então, são
avaliação. Aqui são alguns registros do programa de auditoria, o que é observado nesses programas. Então, são realizados registros relativos a auditorias individuais, com planos de auditoria, relatórios de auditorias, relatórios de não conformidades, relatórios de ação corretiva e preventiva, relatórios de ações de acompanhamento das auditorias, resultado da análise crítica do programa de auditoria, registros relativos ao pessoal da auditoria, competência do auditor e avaliação de desempenho, e manutenção e aperfeiçoamento da competência. Aqui nós temos exemplos do plano de auditoria, a data o planejamento da auditoria interna, isso aqui no caso da auditoria interna, a data da auditoria, o processo do departamento a ser auditado e quem é a pessoa responsável. Aqui um segundo exemplo do plano de auditoria, por exemplo, a data, o setor, o item a ser auditado, o período, o auditor, o auditado, né, uma pessoa de um determinado setor, o guia de auditoria e algumas observações. Então, o guia de auditoria então, seria uma lista de itens que estariam sendo observados nessa diretoria, né? E aqui tem mais algumas informações também relacionadas à questão dessa auditoria. Nós vamos falar também sobre a questão da auditoria em organizações públicas. Então, as auditorias elas não são realizadas apenas em empresas, elas são empreendidas também no governo federal, estadual e municipal, eles podem ser objeto também de auditoria ambiental. Não exatamente auditoria ambiental conforme a ISO 19011, mas eu estou trazendo para vocês agora outros exemplos possíveis de auditorias. Então, por exemplo, o próprio Tribunal de Contas, ele realiza algumas auditorias com base em atos regulatórios, certo? Então, observando também normas do próprio, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo, IBAMA, né? Observando algumas normas que esses órgãos estabelecem também. E aqui nós vamos ver alguns exemplos de controles públicos relacionados à auditoria ambiental. Como, por exemplo, o monitoramento dos combustíveis pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. Então, foi um tempo atrás, o Ministério Público do Rio Grande do Norte ele teve um programa de monitoramento e adaptação dos postos de combustível no estado, né? Então, com esse trabalho que foi feito de adequação ambiental dos postos de combustível de Natal e recuperação de área degradada, uns 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, os postos de combustíveis, eles utilizavam tanques que eram feitos de metal. Eram tanques metálicos, né? Construídos à base de solda. E esses tanques, eles se enferrujavam, e muitas vezes eles acabavam se decompondo, praticamente, esses tanques, as paredes dos tanques de combustível, e isso gerava uma contaminação do lençol freático. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de um posto, acredito que na Salgado Filho, certo? Então, esses postos de gasolinas eram pontos de contaminação da nossa água, né, da água que nós consumimos. E então o Ministério Público, ele em 2012 aqui, ele instituiu esse programa e ele exigiu que esses postos de gasolina eles instalassem calhas para a impermeabilização do solo, dos postos, a questão da instalação de calhas para coleta também de água da chuva contaminada, no caso a água da chuva que acaba se misturando com o combustível que cai no piso, né? E também exigiu a substituição dos tanques metálicos por tanques de fibra de vidro, né? Que são assim, eles não têm essa deterioração de repente se enferrujarem e esse combustível né? Então, foi feito um estudo, né, assim, aqui a gente pode ver vários pontos vermelhos que são esses postos de combustíveis na cidade de Natal.
E então foram feitos, por exemplo, aqui numa primeira foto, aqui um período com uma espécie de uma sonda, né? Para identificar a questão da presença dos tanques. Então, esses tanques metálicos, eles tiveram que ser extraídos, eles foram literalmente extraídos, e para ser colocado, então, assim, novos tanques. Né? Então, isso foi esses estabelecimentos, eles tiveram que passar por esse período de adaptação, e aqueles estabelecimentos que não tiveram recursos ou para realizar esse investimento, deixaram de funcionar, né, por conta do investimento envolvido nessa substituição dos tanques. Aqui tem uma imagem ilustrando os tanques de metais fissurados e havendo a contaminação do lençol freático, né? Então, isso... aqui, por exemplo, aqui mostra várias desconformidades, como, por exemplo, um veículo tanque aqui, ó, o fato desse posto de gasolina ele ser de paralelepípedo, né? E aí, no caso, muitas vezes o lubrificante, né, o óleo ou o combustível, ele derramando nesse tipo de paralelepípedo aqui, que ele é quase ele é intertravado, né? Então, havendo a contaminação entre essas pedras, né? Muitas vezes caindo em corpos também de coleta de água de chuva. Então, vários problemas aí que aí os postos de gasolina eles tiveram que estar se adaptando, né, ao longo do tempo. Aqui mostra essa imagem, mostra aqui a retirada de tanques de combustível, né? Como a questão da corrosão gerou impactos na chapa metálica. Aqui essa segunda imagem aqui mostra o grau de corrosão, né, de um tanque metálico, e dá para ver claramente o combustível já do lado externo dos tanques, né? Então, vários problemas aí. Aqui uma outra situação também, com um tampão de madeira vedando um tanque metálico, quer dizer, ele já totalmente perfurado, muitas vezes gerando até que partículas como areia e solo fossem para o interior desses tanques, gerando inclusive a perda da qualidade do combustível, né, e acarretando em problemas de funcionamento para os próprios veículos. Tem algumas imagens internas, né, tubulações metálicas com elevado grau de corrosão na camada de calçada, aqui tubulações já corroídas também. Então, isso foi tudo material documentado por parte do Ministério Público, que mostra a importância dessa ação de fiscalização, de auditoria que eles realizaram nesses postos de combustíveis. Então, hoje, todos os postos de combustíveis, eles seguem vários parâmetros, né? Tanto aqui em Natal, como no interior do estado, é possível observar a adequação que esses postos de combustíveis realizaram, e aí todos ganham, né? Ganham o meio ambiente, ganha a sociedade também, que tem condições de ter um abastecimento mais seguro de água, né? E ganham os clientes também, né? De modo geral, né? Então, foi a questão do selo verde também, né? Que foram esse selo verde, as instituições que passaram por esse processo de avaliação, elas recebiam esse selo verde que fala assim, que esse posto de combustível possui os equipamentos ecológicos exigidos pelas normas técnicas correspondentes e possui licença de operação válida, estando, portanto, autorizado a expor este selo verde em suas bombas, com vista a informar ao consumidor que o estabelecimento encontra-se ambientalmente adequado. Aqui é uma outra situação. Então, o organograma da gestão e controle ambiental e social das obras do projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional. E, na verdade, é uma obra que ainda continua hoje, que ainda não foi concluída, e aqui, no caso, é 2013. E aí, no caso, o Ministério da Integração, na época, ele possuía e possui relações com o IBAMA,
com outras instituições, e aí ela fazia o acompanhamento do gerenciamento do empreendimento. Então, por exemplo, tem uma unidade executora de gestão ambiental e social da obra, um grupo de implantação e controle da comunicação social, um grupo de inspeção da auditoria ambiental, um grupo de especialistas ambientais, isso tudo para estar realizando o acompanhamento das empresas de construção de montagem que estavam atuando em obras do trecho norte e do trecho leste. E aí o objetivo desses mecanismos de controle era realizar a fiscalização e auditoria na implementação do Plano Ambiental da Construção, o PAC, e aí das ações para a implementação do Programa de Educação Ambiental. E aí eles tinham 3 auditores para realizar essa observação aí. Aqui é um outro exemplo também de auditoria realizada no setor público, no caso, uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Certo? Então, aqui, esse relatório aqui, ele fez uma auditoria operacional da situação ambiental do entorno dos principais reservatórios artificiais do Estado da Paraíba. Certo? Então, isso foi realizado em 2011. Então, no relatório da auditoria operacional da situação ambiental do entorno dos principais reservatórios, lá da Paraíba, a gente vai ver algumas imagens aqui de João Pessoa e de outros estados, certo? Então, eles procuraram observar a questão se estava as áreas de preservação ambiental, as APPs, inclusive, a gente conversou sobre isso, uma das apresentações que teve na disciplina, que elas estão previstas no Código Florestal, a Lei 4.771, de 65, e estão previstas também na Resolução CONAMA 302 de 2002. Então, uma das coisas que eles foram observar no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba foi se as áreas de preservação ambiental no entorno dessas lagoas, digamos assim, desses aquíferos, se essas áreas estavam preservadas. Então, qual seria a situação dos entornos desses reservatórios artificiais nos estados da Paraíba, né? E aí eles observaram o sistema Coremas, Mãe d'Água, Acauã, o sistema Gramame, sendo os 3 primeiros localizados nas bacias de Piancó e Paraíba, e o último responsável pelo abastecimento de água na capital do estado, né? Então, aqui nós temos as áreas onde estão as 30 áreas que foram examinadas nessa atividade de auditoria, né, para ver como é que estava o entorno desses açudes aí, desses reservatórios, né. Então, durante a fase de execução da auditoria, a equipe constatou o uso indevido das áreas localizadas nas partes dos reservatórios artificiais inspecionados, com atividades agrícolas, de pecuária, pesca e lazer, além de construções de uso residencial e comercial. Então, tal constatação fundamentou-se na análise de imagens de satélites e registros fotográficos coletados durante a inspeção em loco, né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, uma área preservada e tem uma construção dentro da área preservada também, né? Aqui uma outra situação aqui com uma atividade agrícola nos arredores dessas áreas, que não é qualquer área, certo, pessoal? São áreas de abastecimento para as cidades, não abastecimento de água potável para as cidades. Então, não poderia ter qualquer atividade, não deveria ter atividade econômica no entorno. Então, aqui um outro estudo, que aqui é do Grupo de Trabalho de Auditoria Ambiental, da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. É um estudo sobre evolução e tendências em auditoria ambiental. E aí eles trazem também alguns resultados ambientais desse grupo de auditoria aí, foi a questão de melhora da qualidade da água dos rios e bacias hidrográficas, iniciativas empreendidas para a proteção contra espécies invasoras, aumento da proteção de plantas, da proteção a plantas, animais e ecossistemas, melhora da gestão de recursos naturais, diminuição da degradação resultante das construções, diminuição da poluição ambiental e diminuição da desertificação de terras. Esse foi um trabalho desse grupo aí.
Relacionado também à questão da água também, né? Aqui mostra no Paraguai um trabalho de redução da pobreza, melhoria da qualidade da água e da terra em uma bacia hidrográfica trinacional. Aqui um outro estudo relacionado, assim, no âmbito, uma auditoria relacionada ao âmbito público, né? E aí, a questão da auditoria ambiental enquanto campo de trabalho, aquele vídeo que teve atividade que foi apresentada para vocês, ele fala de diferentes possibilidades de remuneração, um valor em torno de 20, 30 mil reais por auditoria que é realizado, né? Naquele vídeo, que é um vídeo, inclusive, bem atual, esses valores seriam valores para a consultoria, aquilo não quer dizer que seja uma pessoa, mas de repente um valor para uma equipe de auditores que estariam realizando esse trabalho, né? E aí a gente vê que, enquanto mercado de trabalho, o estudante futuro profissional de engenharia de produção, ele pode visualizar oportunidades de formação continuada de auditoria. Parte dessa formação hoje, então ela está organizando, ela está ocorrendo virtualmente, através de treinamentos online, possibilidade de atuar junto a empresas e organizações públicas, colaborar na conservação do meio ambiente e possibilidade de empreendedorismo e boa remuneração. Então, a partir do que foi apresentado, né? Então, já está chegando ao fim dessa apresentação hoje aqui. Aqui algumas referências aqui para vocês. E depois eu vou procurar compartilhar essa apresentação, tá?